Acharam? Então vamos ler. Marcos 12, verso 28 diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém? Nós estamos numa igreja nós temos o costume de orar. Então eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos para que nós possamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus, a sua palavra foi lida, Pai. Nós entoamos louvores a Ti, Senhor. Nós dizimamos, ofertamos na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Pai. E agora nós confiamos, Deus, que o Senhor vai falar conosco, Pai, de maneira sobrenatural, Pai. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito contrário, Pai, que deseja roubar da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor, Pai, venha transitar no nosso meio, Pai, com Teu Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto que nós vimos aqui, Jesus acabara de ser interpelado, ele tinha sido ali colocado em xeque, ele tinha sido sabatinado, pessoas tinham perguntado a ele a respeito de algumas coisas que tinham a respeito da ressurreição e tal, e um grupo se juntou a ele, um grupo chamado Saduceus, e começou a questioná-lo, começou a fazer perguntas a respeito da ressurreição. Começaram a interpelar Cristo, falar com ele a respeito de como Cristo enxergava a questão da ressurreição. Saduceus, me permita aqui dar uma breve, pequena explicação. Saduceus era um pequeno grupo, um grupo de judeus que tinha muito dinheiro. Era um grupo ali que tinha o seu bolso repleto de moedas de ouro, moedas de prata, e aqueles homens resolvem interpelar a Cristo, resolvem perguntar a Cristo o que ele achava a respeito da ressurreição. Começa a falar com aquele homem, começa a falar com Jesus Cristo, falando: olha, nós queremos saber da sua parte o que você pensa a respeito da ressurreição. E Jesus dá uma resposta para aqueles homens, uma resposta de gabarito, uma resposta muito bem feita. E o texto que você leu comigo diz: chegando um dos escribas que ouviu a discussão. Ou seja, enquanto Jesus Cristo estava ali sendo interpelado por aquele grupo de saduceus, o escriba, meio que à margem, o escriba de longe, via Jesus Cristo respondendo. O escriba, de maneira distante, olhava aquele grupo de homens, se assim eu posso conjecturar, que discutia e conversava. Afinal de contas, os saduceus, eles eram pessoas letradas na palavra, letradas na lei, letradas naquilo que era da época do Antigo Testamento, e estavam ali interpelando Jesus Cristo, que também não deixava se perder muito nisso também, pois ele era um homem que sabia muito a respeito dessas leis também. E ali havia uma discussão, e à margem daquilo tudo existia um escriba, olhando de longe aquela discussão, vendo o que Jesus falava, e mesmo de longe ele acompanhava o que Jesus Cristo estava fazendo. E após aquela discussão acabar, após aquele debate acabar, o escriba se aproxima, porque viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. O escriba de longe acompanhou aquilo tudo. E por vezes, queridos, amados, nós estamos igual aquele escriba, nós sabemos da existência de Jesus, nós vemos Jesus falando de longe, nós sabemos que existe um Cristo que é capaz de salvar, de sarar e de curar, amém ou não? Nós sabemos que existe um Deus que é capaz de fazer muitas coisas, mas nós acompanhamos toda aquela discussão, os ensinamentos de Cristo de longe. Nós sabemos que existe um Deus que salva, que restaura, mas nós ficamos olhando aquele Deus de longe, nós ficamos olhando aquela discussão dos homens letrados de maneira de longe, tal qual estava o escriba ficou acompanhando de longe, de repente igual você, que de repente chegou nessa noite, nessa casa. Você sabe que Jesus existe, sim ou não? Você sabe que Jesus foi pregado numa cruz, sim ou não? Você acompanhava Jesus de longe, mas hoje você viu que Jesus deu uma boa resposta e alguma coisa te convenceu a vir até a casa dele, tal qual fez o escriba. O escriba acompanhava Jesus de longe, via Jesus falando de longe, tal qual era você que via uma igreja de longe. Você viu uma igreja tão distante que você jamais entrava, mas hoje
vamos chamar assim, pela obra do sobrenatural, você veio até uma igreja e resolveu se aproximar de Jesus Cristo, porque você sabe que existe um Deus que é capaz de fazer muito mais do que você imagina. E entenda bem o que eu estou querendo dizer. Você sabe de Deus igual aquele escriba, você sabe de Jesus igual aquele escriba, mas nessa noite você foi contemplado pela resposta de Jesus Cristo e você veio até a casa de Cristo. E se você tinha dúvidas, anseios, questionamentos que ninguém consegue responder, eu quero te convidar a fazer igual esse escriba que chegou perto de Jesus Cristo com um questionamento no seu coração, com algo diferente que ele queria perguntar, mas não tinha para quem. Você veio até o lugar certo, igual aquele escriba. Você veio até a casa do seu Pai, que é onde está Jesus Cristo, com desejos, questionamentos. Então eu quero te convidar nessa noite a entregar os seus desejos, seus questionamentos, igual fez aquele escriba, pois quando você entrega para Jesus, Ele te dá uma resposta. Quando você entrega para Jesus o seu coração, aquilo que você tem no seu mais profundo, que você não sabe como resolver, Jesus te dá uma resposta. Você sabe que Jesus deu boas respostas para outros, mas hoje é noite de Jesus Cristo dar uma boa resposta para você. Se você tem dúvidas, questionamentos e crê que esse Jesus pode te dar uma boa resposta nessa noite, ergue as suas mãos aos céus em sinal de rendição, clame pelo sangue do Cordeiro, pois Jesus Cristo se faz presente nessa casa e está disposto a responder aquilo que você vai questioná-lo. O escriba se aproximou de Cristo, assim como você se aproximou nessa noite. O escriba se aproximou de Cristo porque ele tinha dúvidas no coração dele, assim como você se aproximou nessa noite. O escriba se aproximou de Jesus Cristo e falou: mestre, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você também tem perguntas para fazer para esse Cristo? Você também tem anseios no seu coração para fazer para esse Cristo? Você também tem perguntas, questionamentos acerca da palavra? E você ouviu muito acerca da palavra de Cristo? Você ouviu muito a respeito da Bíblia? E esse homem, esse escriba, ele faz um questionamento acerca dos mandamentos. Ele faz uma pergunta para Jesus Cristo acerca daquilo que ele conhecia de Deus, pois ele era um escriba, ele era um homem que ele estava ali junto do grupo de judeus e da maneira da oralidade, eles iam transmitindo a tradição dele. O grupo de judeus se juntava, começava a contar as histórias que eles sabiam de Jó, as histórias que eles sabiam a respeito de como o povo havia sido retirado da terra e ido para a terra prometida, a respeito de como o povo atravessou o deserto, e os escribas iam ouvindo e escrevendo. Não à toa eles se chamam escribas. Eles eram homens que dominavam a lei. Eles eram homens que dominavam aquilo que estava dito no Antigo Testamento. Eles sabiam de cor e salteado os mandamentos, por exemplo. E ele pergunta: qual é o principal dos mandamentos? Naquela época existiam 10 mandamentos. 10 mandamentos que existem até hoje, estão contidos na palavra de Deus, palavra essa que é verdadeira, palavra essa que hoje tentam distorcer, palavra essa que hoje tentam deturpar, transformá-la em algo que pode caber no nosso corpo de maneira que ela se amolde a nós, enquanto eu te digo o seguinte: nós é que temos que nos amoldar a essa palavra, não o oposto. As pessoas tentam falar, as pessoas pregam na internet, dizem que a Bíblia caducou, dizem que a Bíblia precisa ser renovada, atualizada, uma série de coisas, mas ei, a Bíblia, tal qual Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, sempre, para toda a eternidade e tudo mais que nós tivermos como adjetivar em noção de tempo. E esses 10 mandamentos contados nesse livro, que o escriba chega e questiona, foi algo que foi entregue, que ele já ouvido falar. São 10 mandamentos que foram entregues num determinado momento a Moisés. Moisés foi chamado para cima de um monte. Deus fala para Moisés: Moisés, suba aqui que eu quero falar contigo. Assim, o que eu chamei anteriormente, de repente, de obra do acaso, de sobrenatural, você ter entrado nessa casa, foi o mesmo que aconteceu com Moisés naquele dia, naquela tarde, naquela noite, quando Deus fala: ei Moisés, eu quero falar contigo, suba o monte. O sobrenatural que eu te trouxe aqui nessa noite, na verdade não foi sobrenatural, não foi obra do acaso, foi um Deus que existe, que é soberano, que é poderoso, que te conhece pelo nome, que falou contigo no mais profundo do seu eu, no lugar onde você sequer consegue ouvir, você apenas consegue sentir com seu coração, com seu espírito e com sua alma. Esse mesmo Deus que chamou Moisés foi o Deus que te chamou aqui hoje e falou: ei, vem até minha casa. Moisés sobe o monte. Moisés chega no alto daquele monte e começa a conversar com Deus.
E aí, de repente, você pensa, mas isso é coisa do Antigo Testamento, isso aí... Mas entenda bem, a Bíblia, ela permeia a nossa história, de tal maneira, ela permeia o nosso dia a dia, que hoje nós estamos no ano de 2022, depois de Cristo. Por mais que, de repente, nós tentemos falar que a Bíblia não existe, rasgar da palavra, ela está permeada na nossa história. Quando nós lemos o nosso... tratado, se não me engano, dos direitos humanos, ele é todo baseado nos 10 mandamentos que foi entregue naquele dia para Moisés. Quando nós olhamos nossa Constituição Federal, ela é toda baseada nos 10 mandamentos que foi entregue naquele dia para Moisés. Então, por vezes, nós vemos pessoas brigando contra aquilo que elas não têm chance de dobrar, que ela não tem chance de vencer, porque entenda bem, essa palavra ela já foi atacada, ela já foi colocada em xeque, ela já foi dita, ela já foi revirada, já tentaram tacar fogo, já tentaram queimá-la, já tentaram enterrá-la, já tentaram fazer com que não proclamassem o nome de Cristo, e as pessoas continuam proclamando o nome de Cristo, as pessoas continuam lendo da palavra, as pessoas tentam lutar contra algo que é pura e simplesmente invencível. Se existe algo que é invencível no dia de hoje, não é aquele herói que nós vemos na televisão, não é aquela pessoa que diz na televisão que ela jamais vai morrer, não é aquela pessoa que se diz eterna. Se existe algo que é invencível, é a palavra de Deus e Jesus Cristo, que no dia que tentaram prender na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ele venceu o madeiro, ele venceu os pregos, e hoje passeia nos nossos meios, sondando os nossos corações. Isso sim é invencível. Naquele dia, Deus chama Moisés e fala: Moisés, suba o monte que eu quero falar contigo. E Moisés segue aquela ordenança, sobe o monte. Assim como você vê a casa de Deus, Moisés teve um ato de fé, subiu um monte, foi até aquele lugar, e Deus fala para ele: olha, eu tenho algo para lhe entregar. Entrega para Moisés 2 tábuas de madeira onde estão escritos os mandamentos. E fala para Moisés: Moisés, escute bem o que eu vou lhe falar. Vou lhe dar uma promessa. Vamos construir um templo, vamos construir algo, não tem palavra, suntuoso, magnífico, tremendo. Vamos construir algo. Entenda bem. Vamos construir algo para Deus. Guarde a tábua dos mandamentos aí contigo. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Nós vamos construir um lugar bonito. É mesmo, Deus? É. Nós vamos fazer algo assim que vai impactar a história. É mesmo, Deus? É verdade. Você tem que fazer o seguinte: você vai descer o monte. Quando você retirou o povo veio carregando seus brincos de ouro, suas peças de ouro. O povo veio do cativeiro e veio trazendo tudo aquilo que ele tinha de valioso. É verdade, Deus, o povo veio mesmo trazendo as peças de ouro, tudo aquilo que nós tínhamos de valioso. Pois é, meu filho, você quando descer o monte, com a tábua, você vai chegar para esse povo e vai pegar os pingentinhos de ouro, vai pegar os cordões, vai pegar tudo que eles têm de ouro. Você vai derreter. E nós vamos fazer uma casa muito bonita para mim. Ou seja, Deus, quando chama Moisés para cima do monte, Deus entrega para Moisés a tábua. Deus dá uma promessa para Moisés. Que promessa é essa? Fazer algo bonito para Deus. E Deus dá um plano. Esse plano consiste no quê? Pegar um pedacinho de ouro de cada um cordãozinho, um brinco, pecinha de ouro, derreter e fazer um lugar bonito para Deus, folhado de ouro e tudo mais. Se eu posso parafrasear a Bíblia, aquilo que Moisés sai carregando do monte junto com ele, é aquilo que Deus hoje em dia entrega a cada um de nós e que nós chamamos de ministério. Aquelas tábuas que Deus entregou estavam sob o cuidado de Moisés. Aquelas tábuas que estavam debaixo do braço estavam sob o cuidado de Moisés. Deus, Ele nos dá certas coisas para que nós tomemos conta, para que nós, enquanto estivermos nessa terra, nós caminhemos com aquelas coisas debaixo do braço, tal qual estava Moisés naquele dia. E se assim eu posso chamar, o trabalho de Moisés seria tomar conta daquela tábua. Eu não sei quantos nessa noite aqui receberam algo da parte de Deus para tomar conta. Existem pessoas aqui nessa noite que a sua tábua é o ministério de louvor. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que a sua tábua é o ministério de intercessão. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que a sua tábua é o ministério de intercessão, introdução. Existem pessoas que estão aqui nessa noite porque a sua tábua é tocar o teclado. Eu não sei se você tem um chamado, mas eu queria saber se você está aqui nessa noite, se você tem um plano da parte de Deus que Ele entregou na sua vida, se você tem um ministério,
se você tem um chamado, se você tem algo que Deus entregou para você, para que você possa tomar conta daquilo. Agora entenda, Deus sabe que você tem um ministério, uma promessa e um plano. Você sabe que você tem um ministério, uma promessa e um plano. Se você pode, de repente, esse irmão que está do seu lado, ele se esqueceu disso. Fala com ele aí, olha só, rapaz, olha só, moça, você tem um ministério, você tem uma promessa e você tem um plano. Você tem um ministério, a tábua. Você tem uma promessa, ó, você vai fazer um lugar bonito para Deus. E você tem um plano, ó, você vai lá e pega o pingentinho de outro pessoal. Você tem um ministério, você tem uma promessa. Assim como você sabe disso, assim como Deus sabe disso, assim como o céu sabe disso, o inimigo também sabe disso. Isso é uma notícia que não é muito boa de trazer para cada um de nós nessa noite, porque todos sabem daquilo que Deus tem para a sua vida. É notório, é visto aos olhos das pessoas o seu ministério, é público a sua promessa e o seu plano, mas o inimigo também sabe. E entenda que o texto ele vai discorrendo, e acontece que Moisés, quando ele desce do monte, ele se depara com um bezerro feito de... Mais uma chance, igual na hora do pulo, corre. Na hora que Moisés desce do monte, ele vê um bezerro feito de... Um bezerro feito de ouro. Ora, aconteceu que o inimigo que sabia das promessas que existiam sobre a vida de Moisés, vai na frente, fala com o irmão e fala assim, olha, eu acho que Moisés que subiu o monte não vai voltar não. Entenda bem o que Deus está falando conosco nessa noite. O diabo ele trabalha sempre com a dúvida. O diabo ele coloca no seu coração uma semente de dúvida. Olha, falaram lá embaixo no pé do monte, porque Moisés demorava, falava assim, olha, eu acho que Moisés morreu, eu acho que Moisés não volta, eu acho que Moisés vai ficar lá mesmo, em cima do monte. De repente você chegou aqui nessa noite com dúvida no seu coração, com algo que de repente tem frustrado o seu ministério, os seus planos, mas essa dúvida foi algo implantado no seu coração pela parte do inimigo. Acontece que no pé do monte, as pessoas que ouviram aquela semente de dúvida, deram vazão àquilo que havia sido dúvida e falaram a verdade. Então, já que Moisés morreu, vamos fazer um bezerro para nós. Ou seja, parece que naquele momento, os planos do inimigo vão frustrar os planos de Deus. Os planos do inimigo parece que foram à frente, tomaram o ouro que era de Deus, consagrado para fazer aquela casa do Senhor, e foi feito de um bezerro. E Moisés, quando desce do monte, se depara com aquele bezerro, ele altamente conclui e fala, olha só, o ouro que eu ia usar para fazer da casa de Deus, foi usado para fazer um bezerro. E aí, Moisés é invadido por um sentimento de frustração, um sentimento de ira, um sentimento que permeia o coração dele, e ele não sabe como lidar daquilo, e acaba que ele faz o quê? Ele pega a tábua que estava na mão dele, joga no chão e quebra. O que Deus está falando comigo e contigo nessa noite, o que Deus te trouxe aqui para falar conosco, é que tem momentos que Deus entrega o ministério nas nossas mãos, mas a frustração nos espreme tanto, aquilo que a vida faz conosco vai transformando a nossa mente, aquilo que o diabo arquiteta contra nós encontra uma semente dentro do nosso coração, que aquele ministério que Deus entregou nas nossas mãos, chega num determinado ponto que nós ficamos tão irados com as frustrações que entram no nosso coração, que nós quebramos o ministério que Deus nos deu, nós jogamos fora aquilo que Deus nos deu para que nós confiássemos e tomássemos conta daquilo que Deus nos deu. E nós lidamos com a frustração. Moisés viu o bezerro e quebrou o chamado dele. Eu não sei o que foi que te frustrou na sua caminhada. Eu não sei o que foi que frustrou você durante a sua caminhada, que a tábua, o ministério que Deus entregou nas suas mãos, você jogou no chão e quebrou, abandonando aquilo que você fazia na casa de Deus. Eu não sei o que foi que aconteceu durante a sua caminhada, que uma situação tal como Moisés, você se deparou e acabou jogando no chão aquilo que Deus havia confiado para você tomar conta. Eu não sei o que você parou de fazer. Eu não sei qual foi a frustração que te invadiu, te transformou, que você jogou tudo para o alto. Mas Deus também te trouxe aqui nessa noite para falar que as promessas que Ele te fez ainda estão de pé. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você que a primeira tábua você quebrou.
Mas lembra que eu falei que a palavra de Deus, que Jesus Cristo e que Deus eram invencíveis? Lembra que eu falei que o nosso Deus é soberano em glória e capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Lembra que eu falei que o nosso Deus ele é um verdadeiro herói, que é capaz de fazer muito mais? Lembra que eu falei tanto de Deus aqui? Deus te trouxe aqui para falar que as promessas dele estão de pé. Isso acontece de quebrar a tábua no capítulo 32. Mas no verso 34, no capítulo 34, Deus entrega outra tábua para Moisés naquele momento. Dentro de pouco tempo, Deus refaz a aliança que ele havia feito com Moisés. E se vocês me permitem a palavra, de repente Moisés fez uma burrada, de repente Moisés fez uma coisa que não estava dentro das concepções que haviam sido colocadas como responsabilidade para Moisés. Mas Deus olhou com um olhar de caridade, com um olhar de misericórdia para aquela pessoa e falou: olha, eu vou dar mais uma chance para ele. O que Deus está falando comigo e contigo é que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que Ele te dá uma segunda chance de devolver aquilo que você largou, aquilo que você deixou de fazer de lado por conta das frustrações, aquilo que você tinha debaixo dos teus braços, que você deixou de fazer. Deus nessa noite te trouxe aqui para te entregar novamente e falar que é hoje o dia que você vai retomar aquilo que você havia parado de fazer, porque Deus te olhou com um olhar de misericórdia e de amor. Apesar daquilo que você fez, que pode ser considerado uma coisa, Deus te dá uma nova chance. Basta você apenas ter uma convicção no seu coração, jogar de lado a dúvida que foi colocado um dia no seu coração de maneira que você deu vazão para aquilo. Mas entenda o seguinte: nessa segunda tábua que Deus entrega a Moisés, existe algo diferente que há de ser feito. Na primeira tábua, Deus entrega a Moisés a tábua prontinha. Deus entrega a Moisés tudo feito. Na segunda tábua, ele fala para Moisés: olha, pega uma pedra, parte em duas, sobe no monte. O que Deus está falando para mim e para você é que você vai recomeçar, mas que recomeçar é um pouco pior do que começar. Quem aqui já teve a oportunidade de praticar algum esporte, de fazer determinada coisa, teve um início, e aí de repente você parou, e você teve que retomar. Quando você retoma, é o caos na terra, gente. É terrível. Eu falo para vocês que é terrível. Você está acostumado, sei lá, 100 quilos no supino, aí tu volta, pega 10, você fala: não é possível. Eu tô morto. Que isso? Dolorido de novo. Dor de novo. Quem corria e parou de correr, pô, mas eu corria 25 quilômetros todo dia de manhã. Agora você só corre 2, amigo. E fica dolorido. E o coração bate aqui, ó. Recomeçar é pior do que começar. Mas é melhor recomeçar do que enterrar aquilo que Deus te entregou. É melhor recomeçar e fazer novamente algo de especial do que deixar para trás a história que você teve com Deus. E entenda que Deus, quando fala, como o pastor Roberto gosta de falar, Deus, quando fala, Ele sempre pede alguma coisa. E no texto que nós lemos, não acontece nada de diferente. O escriba ele chega para Jesus e pergunta a respeito desses 10 mandamentos que eu acabei de dissertar aqui a respeito, e fala: olha, qual é o mais importante? E aí Jesus responde para ele: bom, você tem que me amar acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele pede para aquele escriba a negação de algumas coisas. Ele fala: ame o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Coração, alma, entendimento e força. Esse é o primeiro mandamento que Jesus fala para aquele homem. Olha, coração, alma, entendimento e força. Quando a Bíblia nos fala de coração, refere-se diretamente aos nossos sentimentos. Refere-se diretamente àquilo que nós conservamos e que nós pautamos as nossas vidas.
Tem pessoas que falam, não, eu sou muito racional e consigo resolver certas situações. Existem outras que falam, não, eu sou 100% coração. E por vezes eu acabo botando os pés pelas mãos, fazendo alguma besteira, porque eu não tenho muita capacidade de raciocinar. Eu deixo meu coração, minhas emoções tomarem a frente. E nós sabemos muito bem que o nosso coração, de vez em quando, ele nos prega certas peças. Nós sabemos de vez em quando que o nosso coração acaba por nos iludir. Nós de vez em quando sabemos que nosso coração deposita em nós algum tipo de sentimento que só Deus tendo misericórdia de nós. Sim ou não? Se fosse possível, aqui existe agora um lance no Instagram que você aponta a câmera para tua cara assim, aparece um negocinho na tua cabeça, aí para um emoticon na tua cabeça assim, que fala que você está feliz, triste, alegre. Se existisse um filtro no Instagram que demonstrasse os pensamentos que passam pela sua cabeça e publicassem aquilo para o mundo inteiro ver, eu, pelo menos, eu ia sentir um pouco de vergonha a respeito daquilo que eu penso. Eu ia sentir assim, todo mundo vendo o que eu estou pensando. E eu queria que nessa noite você fizesse um exercício de reflexão, fizesse um exercício acerca daquilo que você pensa, deixasse de lado um pouco aquela capa de super-homem que a gente veste quando vem para a igreja, que quando a gente bota a gravata, não tem ninguém de gravata aqui hoje, mas quando a gente bota a Bíblia embaixo do braço, parece que a gente bota a capa do super-homem, vem para a igreja com aquela capa de super-crente. Mas eu queria convidar você, durante algum tempo, deixar de lado um pouco essa capa de lado e começar a se analisar o tipo de pensamento que nós temos durante o nosso dia a dia, e nós vamos poder chegar à conclusão que, se pudessem publicar aquilo que nós pensamos, nós poderíamos até ser presos. Nós poderíamos ir para cárcere privado, porque hoje não foi o caso, mas ontem eu tive vontade de matar uma pessoa. Desculpa, gente, mas eu não matei, mas eu tive vontade. Eu ontem tive vontade, de repente, de jogar para o alto alguém no trânsito. E eu estou falando de mim, não estou falando de você, não quero que você exponha a sua vida, quero apenas que você faça uma reflexão a respeito daquilo que você pensa. A ira que sentimos, a inveja que nos invade, a lascívia e tantos outros sentimentos que temos capacidade de vez em quando quase animalesca de pensar, coisas que nos invadem e que, se fossem expostas, nos causariam vergonha. E muitas vezes nós olhamos para essa parte dos 10 mandamentos e pensando, ora, nós pensamos, eram 10 mandamentos, reduziu para 2. Matematicamente falando, se você tinha 10 boletos para pagar e agora só tem 2, a situação melhorou e muito, né? Você devia 10 bancos, só deve a 12 agora, Reginaldo, é verdade isso? É porque melhorou, sim ou não? Mas ocorre justamente o oposto com Jesus Cristo. Quando ele muda os mandamentos de 10 para 2, ele reduz a quantidade de mandamentos e desperta em nós a incapacidade que nós temos de servir a Cristo pela nossa força. E aí ocorre o que está escrito em João 15, que diz, sem mim, nada podeis fazer. Enquanto nós não depositarmos em Cristo as nossas debilidades, a nossa falta de capacidade, nós vamos continuar correndo em círculos, nós vamos continuar incurgindo nos mesmos erros, caindo naquela vala rasa, enquanto nós não entregarmos nosso coração de toda a sua totalidade, para que Jesus Cristo tome conta dele, nós vamos continuar falando como o salmista, Senhor, cria em mim, Pai, cria em mim, Deus, cria em mim, Senhor, um coração puro, Pai, e renova em mim um espírito inabalável, Senhor, porque o nosso coração é enganoso. Nós devemos nos entregar todo o nosso coração para que Deus, para que Jesus Cristo faça do nosso coração puro e trabalhe nos nossos corações. Eu não sei qual foi a sua disposição em entrar hoje nessa casa, mas de repente você entrou aqui e tem uma disposição de entregar para Deus esse coração que você tem, que é de pedra, um coração enganoso, para que Deus faça um trabalho nesse coração que você tem. Se você de repente entrou nessa noite, nessa casa, com vontade de ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração, erga as suas mãos aos céus e clame por esse Deus que é poderoso e soberano. Jesus prossegue dizendo, olha, com toda a sua alma, o corpo é isso que nós vemos, perecível, tem o espírito e tem a alma. Existe uma coisa
que nós falamos, que a gente costuma falar, olha, eu daria a minha alma por esse garoto. Eu já cansei de falar essa frase algumas vezes. Eu daria a minha alma sei lá, para quê? Para ter uma Ferrari? A gente fala muita besteira, né? De vez em quando o que a gente pensa, a gente deixa sair pela boca e causa vergonha do mesmo jeito. Mas eu só fui entender essa expressão quando eu fui pai. Que eu falei assim, olha, eu daria a minha alma por esse garoto. Entenda que a sua alma é aquilo que está sendo disputado o tempo todo. Entenda que a sua alma ela é a coisa mais importante que você tem. Entenda que a sua alma é algo que vai transcender a sua existência. É algo que vai muito além. Muitas pessoas falam que o que você tem de mais importante é a sua vida. Mas entenda que a sua vida é o curto espaço de tempo entre nascer e morrer. E nós temos esse curto espaço de tempo apenas para fazer uma coisa: proclamar o reino de Jesus Cristo, que só Ele salva, só Ele cura. Isso consiste a vida. E ainda que um dia, de repente, a minha vida seja ceifada, o meu testemunho pode continuar caminhando por aí, assim como nós vemos com Billy Graham, por exemplo. Billy Graham já morreu. Ou eu estou enganado? Morreu, não morreu? Mortinho, né, Reginaldo? Billy Graham passou. A vida do Billy Graham se foi. O testemunho dele persiste. Mas quando eu pelo menos consegui entender isso, que veio de dentro de mim, eu daria minha alma por esse garoto, eu estava empenhando o que eu tinha de mais valioso. Aí depois ele fala, o que eu tenho de mais valioso na minha vida? Não é o que você tem de mais valioso na sua vida, é o que você tem de mais valioso, que vai além da sua vida, vai além. Seu corpo vai para a terra. Alguns querem ser cremados, mas geralmente o corpo fica. Mas a sua alma é algo que você tem. E entenda que quando Jesus olha para aquele e fala, olha, me adore de toda a sua alma, Ele está falando, olha, empenha o que você tem de mais valioso para me adorar. E empenha aquilo que você tem de mais magnânimo para me adorar. E entenda que, quando você levantou sua mão aceitando a Jesus Cristo, você empenhou a Jesus Cristo, não só a sua vida, mas a sua alma. Você empenhou a Cristo, você fez uma aposta, vamos colocar assim. Eu coloco o que eu tenho de mais valioso na mesa e aposto tudo em Jesus Cristo. E eu falei no início que a palavra, que Jesus e Deus eram invencíveis. Quando você fez uma aposta em Jesus Cristo, você só estava, na verdade, colocando de volta na mesa de aposta aquilo que Jesus Cristo fez um dia na cruz do Calvário. Quando Deus apostou o que Ele tinha de mais valioso, que era o Filho dele, pela sua alma e pela minha, Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário para que Ele fosse moído, para que Ele fosse espancado, para que Ele tivesse o sangue dele vertido. Deus apostou o que Ele tinha de mais valioso em você. Então, quando você aposta a sua alma em Jesus Cristo, você está apenas devolvendo para Cristo aquilo que um dia Ele apostou de tão alto para você. E entenda o seguinte, com Jesus Cristo é vencer ou vencer. Não existe derrota com Jesus Cristo. Ainda que a morte um dia detenha aquilo que você tem, que você chama de vida. As aflições que você tem, que lembrando que na palavra diz que as aflições são leves, breves e momentâneas, não são capazes de findar a aposta que Cristo fez em você e que você fez em Cristo. Você tem uma promessa em Jesus Cristo e que está empenhado nessa promessa é o quê? A alma. Existem muitos aqui que já aceitaram Jesus Cristo, que já empenhoraram a sua alma. Se você tem esse penhor, você pode ter certeza do seguinte: a vitória já é sua. De vez em quando nós não entendemos muito bem, então aplauda ao Senhor. De vez em quando nós vemos na internet algumas situações acontecendo. Eu já tive a oportunidade de ver, é tenebroso, pessoas que têm a sua cabeça cortada, mas que não negam a sua fé em Jesus Cristo. E eu, durante muito tempo, eu perguntei, meu Deus do céu, por que esse homem não falou, não, eu nego tudo, saiu correndo, voltou para casa, para a família dele? Porque aquele homem que teve a cabeça cortada, ele entendeu que a vida dele é apenas um breve momento. Que mais importante do que isso tudo que nós temos aqui, é o que nós temos aqui dentro e que foi penhorado de maneira sobrenatural na cruz do Calvário por nós. E entenda que ele continua. Todo o seu entendimento.
E nessa parte a coisa ela foi um pouco modificada nos dias de hoje. As pessoas pegaram o texto de Paulo a Romanos, em que ele diz que nós devemos prestar um culto racional a esse Deus, e aí começou a permear. Eu não acho isso errado, entenda bem, no nosso meio, uns termos muito complicados, homilética, hermenêutica, exegese, neolinguística, não sei o que lá, até o não sei o que lá das contas, foi começando a dar nome daquilo que era sobrenatural, e aí nós começamos a ter uma plateia de doutores sentados e de doutores pregando, e aí as pessoas sobem aqui e começam a perder aquilo que é o principal do Evangelho, que é a essência do Espírito Santo, que é quando ele nos toca, que ele nos convence, que ele nos lava, que ele toca nas nossas almas, que nós levantamos as nossas mãos, e aí começam uma série de julgamentos a respeito do português de quem se está pregando, a respeito do termo, a respeito da história. Começa o doutor embaixo, o doutor de divindade aqui em cima, com o anel de teologia, cheio de pedra, e no fim das contas o que foi apagado é a unção do Espírito Santo. Veja bem, entenda o que eu estou querendo dizer, eu não tenho nada contra. Eu não tenho absolutamente nada contra estudar a palavra. Isso é essencial e primordial. Mas isso que Jesus fala para esse homem, de todo entendimento, é que você deve mergulhar na palavra sim. Você deve ter manuseio dela, você deve entender ela de cabo a rabo, de início ao fim, de todas as maneiras. Mas para que no dia alguém pregue para você uma falácia, uma mentira, uma heresia, você possa se levantar com a palavra debaixo do braço e falar: olha, não é isso que a minha Bíblia diz. Olha, não é isso que a minha Bíblia fala. Olha, não é isso que Jesus disse. O que serve do entendimento, o que serve de todo entendimento, não é para você ficar engessado, de boca calada, vendo uma plateia, um homem pregando como se você fosse um grande doutor em divindades e deixar o seu queixo de repente amarrado. Não, pelo contrário, quando nós entramos numa igreja, nós estamos prestando um culto. Aleluia. E eu não vejo ninguém no Maracanã, se é que eu posso dizer que eles estão lá torcendo, vamos colocar assim, mas existem pessoas que cultuam o Flamengo, que deixam de vir no culto fazer a sua escala porque o Flamengo está jogando. Botafogo não. Até porque o Botafogo nem tem torcida direita. Vai faltar o estádio. Então, fica até difícil. Mas existem pessoas que colocam o Flamengo, colocam o Vasco, o Botafogo, o Fluminense à frente de Deus e começam a cultuar esse Deus de maneira diferente. E eu não vejo ninguém no estádio gritando pelo Flamengo de terno e gravata, de maneira falando: ó, grita abaixo porque nós somos doutores em Flamengo aqui. As pessoas lá gritam, as pessoas lá esperneiam, as pessoas lá até de vez em quando se batem. Não quero que ninguém se bata aqui, nem que ninguém saiba bater em ninguém para aceitar Jesus Cristo. Mas eu quero convidar, porque a Nova Vida ela foi fundada na sua essência como igreja pentecostal, e hoje em dia nós estamos engessados dentro do entendimento, de uma racionalidade, de algo que nós praticamente nos colocamos numa balança para sermos medidos. Nós chegamos em determinados momentos, em determinados pontos, que existe uma convenção de doutores ali da Nova Vida, em que um fica olhando para o outro, a oração em línguas ela parece que é podada, o entendimento começou a tomar lugar do Espírito Santo, e as pessoas hoje em dia sentem dificuldade de levantar as suas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quase. As pessoas hoje em dia elas sentem dificuldade. As pessoas hoje em dia estão longe do trono de Deus, porque o entendimento ele pode ser medido. As pessoas preferem ser muito entendidas do que serem chamadas de meninos da fé, como nós vemos em algum congresso que nós julgamos e falamos a respeito daquela coisa. O entendimento ele pode ser medido, assim como a força também, que Jesus cobra desse homem: me adore de toda a sua força. A força ela também pode ser medida numa queda de braço. Quantos aqui se alistaram no exército? Existe um negócio no exército que é eu não sei qual é o nome daquele bagulhete que você pega assim, puxa. Tu fez esse teste? Não fez, não tinha na época dele. Era um negócio, parece que um negócio que detona a mina assim, que você puxa, o reloginho se mexe, ele mede a sua força. Ele, você é forte, você é fraco, não serve para nada, pode ir lá para outra fila. Nós fazemos um teste de força. E ele fala: olha, me adore de toda a sua força. Me adore com todo o seu vigor. Me adore com aquilo que você tem de melhor. E aí, hoje em dia, nós passamos o tempo, e aqui muitos já começam a apresentar um cabelo mais grisalho. Alguns começam a aparecer com cabelos mais grisalhos, outros não. Mas as pessoas começam a medir o seu tempo, olhar para si e falar: eu não tenho mais a mesma força. Mas você serve a um Deus vivo ou não serve a um Deus vivo? Você serve a um Deus que te fez promessas, amém? Você serve a um Deus que te prometeu algo que até hoje de repente não se cumpriu.
Mas como eu posso manter o meu pensamento natural contra esses cabelos brancos que se apresentam à minha cabeça? Como eu posso manter um pensamento natural contra a calvície que se apresenta, contra as minhas forças, as minhas pernas já não me respondem mais, de repente o meu levantar de braço não é mais como era antigamente, a minha voz já está mais cansada, eu já não tenho mais aquela capacidade que eu tinha antigamente. Mas ei, você serve a um Deus vivo, e se você ler a palavra, existem homens que correram à frente de cavalo, existem homens que ressuscitaram outros homens, existem homens que multiplicaram comida, e você serve a esse Deus. Então você ainda tem muita força, você é capaz de muito mais do que você imagina, você ainda tem uma carreira muito grande para andar, você ainda tem uma estrada, e apesar dos seus cabelos brancos, Deus está renovando as suas forças. É bem verdade que hoje você de repente já não tem mais aquele vigor físico, mas você tem força aí, Deus te renova, Deus coloca um novo ânimo, Deus te faz caminhar ainda mais, Deus renova as suas promessas e faz algo novo na sua vida hoje. Então erga as suas mãos aos céus, contemple as maravilhas de Deus perante a face dele. E entenda que aqui, eu não sei se você ainda tem força. Pergunta aí para esse camarada que está do seu lado, para essa irmã que está aí. Você tem força ainda? Teve gente que falou, eu tenho força. Teve gente que falou pouquinho. Mas existe um poeta que diz que quase também é um detalhe. Pouco ainda é alguma coisa. Se você tem ainda um pouco de força, você ainda tem força. Se você ainda tem muita força, você tem força para agarrar esse aí que está do seu lado e tem pouca e falar, vamos embora. Você tem força para pegar esse irmão que está do seu lado e falar, se coloca de pé, rapaz, que você ainda tem força. Se coloca de pé aí, dá um salto dessa cadeira porque você ainda tem força. Fica de pé aí no seu lugar porque você ainda tem força para fazer mais. E Jesus prossegue falando. E aí ele chega num ponto crucial. E aqui nós chegamos ao fim. Ele fala o seguinte, olha, ame o próximo como você ama a si mesmo. E entenda que esse segundo mandamento aqui, ele é condicional. Existe uma condição para que ele ocorra. Existe assim, para a luz apagar, você precisa apertar o interruptor. Existe uma promessa, quando você apertar o interruptor, a luz apaga, mas existe uma condição, apertar o interruptor. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, para você amar o próximo, você tem que se amar. E aqui nós chegamos num ponto crucial, que é a parte do tratamento que Deus quer fazer conosco nessa noite. Eu queria te convidar realmente a ficar de pé agora no seu lugar. Porque de repente você chegou aqui nessa noite, trazendo uma série de mazelas dentro de você, trazendo uma série de coisas dentro de você que você não entende. Você chegou aqui nessa noite, trazendo culpa dentro de você. Você chegou aqui nessa noite, trazendo dentro de você uma completa falta de capacidade de se amar. E se você não consegue se amar, como você vai amar o próximo? Se você não consegue olhar para si com o mesmo olhar de amor que Jesus Cristo um dia te olhou, como é que você vai amar ao próximo? Existe algo que Deus está falando contigo e comigo nessa noite, que é a respeito da sua história, da sua biografia. Cada um aqui tem uma biografia, sim ou não? Cada um aqui tem uma história. Até o meu filho, Maria Flor, que está ali atrás, o pequeno Vicente, ele já tem uma história. Mas alguns aqui têm uma história, uma biografia, que ela é manchada por acontecimentos, que ela é manchada por coisas, por pensamentos, por atos, que de vez em quando nós não conseguimos largar aquilo que nós fizemos em determinado dia. E toda vez que nós lembramos desse ato que nós tivemos, dessa situação que nós passamos, nós começamos a nos martirizar, nós começamos a olhar para nós sem ter aquele olhar de amor que Jesus Cristo teve um dia e que te deu um mandamento: se ame, para poder amar o próximo.
E você carrega uma história dentro de você que você não consegue se amar, você não consegue olhar para si com um olhar de amor, porque você se culpa por aquilo que você viveu. E aí você começa a visitar temas que de repente você passou durante a sua vida, coisas que você teve na sua história. De repente um dia, quem sabe, não estou aqui acusando ninguém, estou apenas dando exemplo, você foi responsável por um roubo dentro de uma empresa, você de repente foi responsável por algum tipo de abuso, você sofreu um abuso, você sofreu determinado tipo de coisa, que você se culpa, se martiriza, você olha para a sua história e se pergunta, ora, por que esse mal me sobreveio? Por que esse problema veio sobre a minha vida? Por que essa coisa aconteceu comigo? E Deus te trouxe aqui nessa noite para retirar da sua vida essa culpa que você carrega. Você de repente olha para algo que aconteceu, que gerou uma criança, toda vez que você olha para aquela criança, você se sente culpado. Você colocou um rótulo sobre a sua vida de mãe solteira, você colocou um rótulo sobre a sua vida, de repente, acerca da morte de alguém que você fala, se eu tivesse feito mais por aquela pessoa, ela não teria morrido. Se eu tivesse feito mais em tal situação, aquilo não teria acontecido. Se eu tivesse feito mais em determinada situação, aquele mal não teria sobrevindo sobre aquela pessoa, e aquele mal só veio sobre ela, só veio sobre ele, porque eu falei. E esse olhar que você coloca sobre você te traz uma culpa tão grande, que você não se acha digno de se aproximar desse Deus, você não consegue se amar, e a partir do momento que você não consegue se amar, você não vai conseguir amar ao próximo. Aquilo que está sobre a sua vida, que de repente alguém colocou, foi alguém que colocou, não te pertence. Isso que está sobre a sua vida, que você de repente carrega como uma culpa, não foi culpa sua. De repente você perdeu determinada coisa na sua vida, um casamento, você de repente perdeu um parente, você de repente tem alguma coisa que sobreveio sobre você que você pensa assim, se eu tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido. Mas entenda bem que Deus está falando para você algo muito simples. Tudo que aconteceu na sua vida, todo o vento que bateu sobre a sua vida, tudo aquilo que sobreveio sobre a sua vida, tudo aquilo que se abateu, tudo aquilo que sacudiu o seu barco, tudo aquilo que fez seu barco virar e de repente voltar, tudo aquilo que você perdeu, sempre esteve debaixo do senhorio da mão de Deus, e tudo aquilo que aconteceu na sua biografia foi para que você chegasse nesse ponto que você está agora e de repente tomasse uma decisão com Jesus Cristo, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida, que pode fazer algo diferente. As dores que você passou foi para que você chegasse até aqui, os traumas que você passou foi para que você chegasse até aqui, tudo que você teve, tudo que você perdeu, a prata, o ouro que você perdeu, a tábua que você quebrou, foi para que você viesse até aqui, o casamento frustrado, a prova que você não passou, foi para que você chegasse até aqui, contemplasse a face desse Deus que te diz nessa noite, eu te dou mais uma chance, eu te dou mais uma boa oportunidade de refazer a aliança, o ouro que você perdeu, a prata que você perdeu, eu tenho muito mais para te dar nessa noite, e não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Deus quer refazer uma aliança contigo, e se Ele falou que você vai cumprir, você vai chegar do outro lado, porque Ele vai contigo até o fim, porque a prata e o ouro é muito maior do que aconteceu na sua vida até hoje. Até você chegar nesse ponto, foi Deus te conduzindo até esse momento. Eu não estou aqui para te acusar de nada, eu não estou aqui para perguntar a sua história, eu não estou aqui para perguntar o que você passou, mas eu quero te convidar nessa noite, a de repente você que carrega um sentimento de culpa, de repente você que carrega algo dentro do seu coração que você fala que foi culpa sua, que você carrega sobre você, eu quero te convidar a vir aqui à noite, a vir aqui na frente essa noite, para que nós possamos orar a respeito da sua vida, para que tudo aquilo que você pensa que foi culpa sua, de algo que aconteceu, seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pois a sua biografia não é marcada por aquilo que você fez ou deixou de fazer, a sua biografia é marcada por aquilo que Jesus Cristo fala que você é, e Jesus Cristo fala que você é vitorioso, que você é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa. Deus tem para restituir muito mais do que aquilo que você perdeu. Eu não sei quanto a você, mas eu, durante a minha caminhada, eu perdi bastante coisa na minha vida. Eu perdi muitas coisas. Olha que eu não sou assim um exemplo de Senhor, não sou uma pessoa nova, eu perdi bastante coisa. E hoje, olhando para tudo que eu perdi durante a minha caminhada, eu consigo olhar para o que eu sou hoje e entender os planos de Deus para me trazer até aqui. Então eu sou o primeiro a clamar por essa oração, e eu queria inclusive pedir para a diaconisa Marilúcia vir aqui à frente, eu ajudo a senhora, para que a senhora pudesse orar por mim
por mim, claro, que eu fui o primeiro a me acusar, falar que eu preciso de oração por conta de coisas que eu já fiz, que hoje eu entendo porque eu perdi, por tudo que eu passei. Todos nós temos na nossa biografia histórias de coisas que nós vivemos, de coisas que nós passamos, de coisas que nós perdemos. Eu tenho, eu creio que a senhora também tem, que hoje em dia a senhora, quando olha para a sua história... Oh, aleluia! Glória, glória, glória! Por que eu fui para Brasília? Por que eu passei aquele período em Brasília? Por que teve enfermidade sobre a minha família? Hoje a senhora entende. Coluna. Histórias, biografias que se passam, nos levam até o ponto onde nós estamos hoje. A gente acha que tudo é obra do acaso, que nós chegamos aqui porque o vento nos sacudiu, nos levou de um lado para o outro como um barco. Mas você chegou aqui porque Deus tem um plano comigo, tem um plano contigo, e você não vai nem pensar em desistir, meu amigo. Porque Deus está nesse negócio aí, ó. Você chegou até aqui porque Deus te trouxe. Então a diaconisa Mari Lúcio vai orar por nós que aqui estão. Nós, porque eu também vou descer. E ela vai orar por nós. Porque a nossa biografia é permeada de sobrenaturais que nos trouxeram até aqui. Mas sempre foi a mão de Deus. Amém? Amém. Aleluia. É com muito temor e tremor no coração diante de Deus que eu me coloco aqui, ouviu? Através do chamado, né, que você me fez, me convocou, né, para levantar essa oração em prol da vida dos irmãos, até mesmo em prol da minha vida. Hala canta la baixuia, canta la manaia. Que hoje mesmo, em nome de Jesus, hoje mesmo, eu recebi um recado de um pastor amigo, olhando para mim, né? Ele disse: você tem uma vida muito dura, de muita luta por tudo aquilo que Deus permitiu você viver, mas Deus ainda tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Você tem se entregado. É Deus falando isso para mim através da boca de um homem de Deus, de um profeta do Senhor. E Deus permitiu que eu ouvisse isso e usou o diácono Pablo. Amém. Agora eu vi a insistência dele ontem pedindo que eu viesse ao culto. Porque quando foi revelado para mim a causa do que eu estou passando, foi através de tudo aquilo que eu tenho lutado pela família. Eu sei que a luta de cada um de nós é grande. Aqui ninguém pode dizer que não tem luta. A nossa vida é cheia de lutas, cheia de aflições. Jesus nos avisou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, cada vida aqui, incluindo a mim, diácono Pablo, nossa vida tem propósito diante do Senhor, tem planos diante do Senhor, nós temos as promessas do Senhor para nossas vidas, mas nós também já temos as vitórias declaradas, porque não há vitória sem luta. Se você quer viver uma vida de bênção sem luta, não vai ter isso aqui na terra, porque nós somos chamados para um reino. Então, diácono Pablo, eu vou falar aquilo que Deus tem me mostrado em relação à sua vida, tu sabe disso. Há muito tempo Deus tem me falado sobre a vida dele, e ele sabe que eu sempre passo para ele aquilo que Deus tem me mostrado. E hoje eu senti muito mais confirmação ainda. E você pode crer, Pablo, que eu estou aqui para continuar sendo a sua intercessora, que eu sou desde você é pequeno, junto com a diaconisa Rosa, né, Rosa? Nós oramos por esse tesouro de Deus. Então, Deus está te usando para isso. E Deus tem um plano para cada um de nós. Deus conhece as nossas emoções. Deus conhece os nossos sentimentos. Por isso, quando o escriba perguntou ali para Jesus, Jesus respondeu: amará o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento que vem pela mente, né? E de toda a tua força. Força por quê? Porque a força vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, canta la baixuia, canta la manaia, Deus de glória, Deus de poder, para entrar na sala do trono, Senhor, eu tenho que reconhecer que eu não sou nada diante daquele que é tudo, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Perdão pela vida de cada um que se encontra dentro deste santuário, porque este lugar aqui é santo, este lugar é santo, e nós somos chamados por ti, Senhor, como santos do Senhor. Oh Deus de glória, tu conheces cada vida, tu és o Criador das nossas vidas, e em cada um de nós tu colocou uma alma, Senhor da glória, que tem que estar em todo o tempo voltada para ti, Deus querido, porque sem ti nada podemos fazer, Jesus amado. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero colocar diante de ti as emoções do teu povo, as nossas emoções diante de ti. Pai, trabalha nas emoções de cada um de nós, invade os nossos sentimentos. Pai, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas almas, Deus querido. Pai, em nome de Jesus, se aqui nesta noite, Deus, há alguma alma ferida, amargurada, triste, Senhor da glória, coloca a tua mão de poder. É a tua mão de poder, Senhor, porque a nossa não tem nada, mas o Senhor tem tudo para colocar sobre nós o teu poder. Pai, como teu servo se colocou diante de ti nesta noite, Pai, foi uma atitude dele, Pai, uma atitude dele de humildade perante a ti, perante a tua congregação, perante o teu povo, Senhor, porque perante a ti todos nós somos iguais. Mas eu, com temor no coração, Senhor, tu sabes que eu entro na sala do trono para clamar a ti pela vida do diácono Pablo e pela vida de cada irmão que se encontra neste lugar, este lugar aqui que é santo. Pai, na sala do trono nós nos colocamos diante de ti, cada um com o seu coração quebrantado, Pai, porque eu não posso penetrar no coração dos irmãos, mas tu podes, Senhor. Ninguém conhece o coração de ninguém, só o Senhor que coloca a mão sobre a terra do coração de cada um. Ala canta la baixuia, canta la manaia. Deus está no nosso meio, igreja. Jesus está aqui no nosso meio, e Jesus está passeando aqui. Jesus está passeando aqui. Jesus está passeando aqui. Se renda, se renda, se renda ao coração do Pai. E pela chuva canta a manaia. Se renda a esse Deus que tem todo o poder sobre nossas vidas. Foi Ele que um dia olhou para nós, e Ele olhou para cada um de nós com tão grande amor que não tem explicação, e ali Ele nos chamou para fazer parte deste reino, e ali nós temos essa comunhão diante do Senhor, e ali nós temos essa liberdade de falar com Ele, de ouvir a voz dEle e de se render perante a Ele. Que o teu coração nesta noite venha se render ao Pai. É o seu coração, é a sua alma, é que tem que ser rendida a Ele, ao Deus Altíssimo. No Salmo 57 nos diz, Davi ali clama pela misericórdia de Deus, mas ele fala: clamarei ao Deus Altíssimo, aquele que por mim tudo executa. Deus executa tudo por cada um de nós. Se você crê nisso, creia que Deus está tocando no teu coração.
Deus está tocando na tua alma. Que Deus está limpando a alma nesta noite, purificando, criando uma alma pura diante dele, para que você possa se render a ele de todo o coração. Se renda a ele somente. Nós devemos nos render somente a ele. Eu louvo a Deus. Amados irmãos, amada igreja, amado povo de Deus, eu louvo a Deus por esta noite neste lugar, porque eu creio, e nós precisamos crer, que todos nós estamos saindo daqui de uma maneira diferente, porque a palavra, ela foi falada, a palavra entrou nos nossos ouvidos, os nossos olhos estão se abrindo, e o nosso coração, a nossa alma está apegada ao Senhor. Deus de glória, Deus de poder. Ala canta, la bachurria, canta, la manaia. Vai tocando, Senhor. E que nesta noite, Senhor da glória, Tu venhas falar a cada coração aqui. Senhor, incomoda mesmo. Incomoda o Teu povo. Até mesmo a mim nesta noite, Deus querido. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que eu levanto a minha voz. É no nome de Jesus que eu declaro a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. E eu declaro, em nome de Jesus, diácono Pablo, como você falou, que você precisava se render. E o Senhor já ouviu o teu clamor e já te perdoou de tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, porque tudo é entre nós e o Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que neste lugar, nesta noite, há uma unção sobrenatural de Deus neste lugar. Você creia somente, e dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a